fará a exposição de hoje será a Salete, antecipando a palestra dela para o final do mês. E o tema é perfeição e aperfeiçoamento. Vamos ouvi-la com atenção. Boa tarde, queridos irmãos. Sempre muito bom estar aqui. Agradeço por mais esta oportunidade de trabalho e de aprendizado para mim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, fala sobre sede perfeitos. E nós nos atrapalhamos um pouco com essa questão de perfeição. Porque temos um modelo, né? E guia, que é Jesus. E quando percebemos que não estamos assim tão perto dessa perfeição, muitas vezes a gente acaba até desistindo, né? E não faz o básico. E esse capítulo do Evangelho é muito interessante. Ele fala, entre outras, né, os subtítulos aqui, caracteres da perfeição, homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador, aí tem as instruções dos espíritos que vem o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Mas se a gente ficar, hoje nós vamos ficar apenas ali nos caracteres da perfeição, que é o item 1, e o homem de bem. Nos caracteres da perfeição diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48. Então, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Alguém acha aqui que vai chegar à perfeição do Pai Celestial, de Deus, algum dia? Então, essa perfeição que a gente fala é uma perfeição relativa, mas já vem a explicação logo aqui, tá? Então diz assim: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, se tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura, né, se a nós fosse dado ser tão perfeito quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Então, já
ficou claro aqui que não atingiremos essa perfeição de Deus. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa a que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Então, quanto mais próximos chegarmos desta perfeição, melhor para nós. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. É simples, né? Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento, o perdão das ofensas. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta de sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Deu para entender? No segundo item desse capítulo Sede Perfeitos, a espiritualidade nos fala do homem de bem, que é como deveríamos agir. E como é esse homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, porque não basta não fazer o mal, é preciso que se faça o bem. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Quantas vezes a gente desperdiça despreza, voluntariamente uma ocasião de ser útil. Muitas vezes a gente é convidado para uma ação e, nesse dia eu não tenho tempo. E às vezes é porque a gente não quer. Eu sei porque eu já fiz isso, tá? Às vezes é porque eu não estou afim. E depois se arrepende de não ter ido. Sempre. Se ninguém tem qualquer queixa dele, se perguntar:
Será que todos estão satisfeitos comigo? Enfim, se faz a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Deposita fé em Deus. Quantas vezes que nós balançamos nessa fé? Basta as coisas não saírem como a gente quer. Nossa, mas eu rezei tanto, eu pedi tanto e deu tudo errado. Será que deu errado? Ou foi Deus agindo para que aquilo não acontecesse? E lá na frente a gente vai ver que foi uma vez, foi um livramento, né? Então, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Porque Deus sabe tudo o que precisamos. Por que estamos aqui? Qual o nosso propósito nessa existência? Sabe que sem a sua permissão, nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. O orar e confiar. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E sabe que não é apenas esta existência. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Essa parte até é engraçada, né? Porque esse sem murmurar é difícil, né? Tem pessoas que a gente encontra, que a gente pergunta: oi, bom dia, tudo bem? E a pessoa já deslancha com uma desgraceira, né? É um mar de lamentações. Claro, tem ocasiões em que aconteceu algo, né? A pessoa está precisando desabafar, ok. Mas tem criaturas que têm por hábito a reclamação. Eu tenho uma pessoa conhecida que já faz tempo que eu só dou bom dia. Eu não pergunto como vai. Porque é sempre a mesma história. E isso é cansativo. Isso afasta as pessoas. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. A gente vê muito disso, né, hoje em dia. Retribuir o mal com o bem. Nas redes sociais, então, é uma loucura, né? É uma loucura. Toma a defesa do fraco contra o forte. E, às vezes, tomar a defesa do fraco contra o forte, muitas vezes a gente avalia como: eu não vou me meter, eu não tenho nada a ver com isso, e de repente se sobra para mim. Mas daí tu sabe, tu está vendo, tu está percebendo que algo muito ruim está acontecendo e que está ao teu alcance fazer alguma coisa, ou denunciar, né? Intervir de alguma forma, e tu não faz, simplesmente porque não tem nada a ver com isso. Acaba tendo uma parcelinha de responsabilidade. Então, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, independente de que lado estejamos, né, em que posição estejamos,
Não podemos ser coniventes com as injustiças. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso, estamos falando do homem de bem, né? Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Sempre faz algo pensando o que eu vou ganhar com isso. E nós aqui espíritas, se a gente está trabalhando aqui achando que eu vou trabalhar porque estou conquistando bônus hora, já se ferrou, né? Já aumentou o débito. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. E hoje a gente vê pessoas se degladiando por causa de partido A e partido B. E não importa se de um lado está acontecendo, né, ou de ambos os lados, acontecendo injustiça. Ah, não, mas eu sou do outro lado, que bom que está acontecendo isso. Como se diz, Deus está vendo, né? Tudo. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Então, cada um tem suas opiniões, né? Se divergem das nossas, o mínimo que temos que fazer é nos tratarmos com respeito. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica o outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, quantas vezes, né, que poderíamos nos calar, fazer uma prece, mas não. A gente não se segura. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. A oração do Pai Nosso, que a gente faz aqui na casa todas as vezes. Se nós formos analisar e prestar atenção no que estamos falando, se temos algo a perdoar, a gente não consegue nem falar aquela frase, né? De pedir o perdão a Deus por nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Por isso que a prece não é da boca para fora, ela tem que ser lá do coração. Jesus é o maior exemplo disso, é o nosso maior exemplo, né? Porque no auge da dor e do sofrimento, no momento da crucificação, ele olha para o alto e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Quem de nós aqui que nunca pecou, que nunca cometeu um erro? Se nesta vida estamos, numa caminhada legal, que não estamos errando, mas em outras. Então, em algum momento já erramos, e muito, com certeza. E a prova disso é que estamos aqui no mundo de provas e expiações. Se não estaríamos em mundos ditosos, mundos felizes, e não estamos. Então, de anjinho não tem ninguém aqui, Não estou sendo muito dura, mas é que está aqui. Não estou aqui. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Vixe! Em casa, eu vou colocar bem grande isso aqui lá para mim ler todos os dias. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. A gente faz isso? Como diz o Germano, filho do Adriano, Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, assim, um exercício bem simplinho. Cada vez que formos falar do defeito alheio, antes de abrir a boca, ou melhor que nem abra, morde a língua e pensar, mas o que aquela pessoa tem de bom? É impossível que ela não tenha nada de bom para eu falar ou para eu pensar dela. E normalmente tem. Mas a gente acha muito mais interessante prestar atenção nos defeitos, nas falhas. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Agora chegou, uma parte boa. Estuda suas próprias imperfeições. Pode anotar. Caderninho de anotações lá das imperfeições. E trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Fazemos isso? Estamos prestando bastante atenção nas nossas imperfeições e nas ações que temos que fazer para modificá-las, para transformá-las em algo bom? Estamos aqui para vencer a nós mesmos a cada dia. Se a cada dia eu sou apaixonada pelo nascer do sol, porque nunca tem um nascer do sol igual ao outro, nunca. É sempre um espetáculo. E o nascer do sol, para mim, ele representa aquela nova oportunidade de ser melhor. Porque parece que a cada dia o pôr do sol é mais bonito ainda. O meu celular está sempre bugado de tanta foto de nascer do sol que tem. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Então, as minhas boas qualidades, aquilo que eu tenho de bom. Eu não preciso sair por aí me vangloriando. Eu
posso usar isso para auxiliar o meu irmão. E aqui os talentos, né, como diz lá na parábola dos talentos, ninguém nasceu desprovido de talento, todo mundo recebeu alguma coisa. E o nosso dever é multiplicar esses talentos no próximo, com o próximo. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de... e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Então, muitas vezes a gente fala aqui que é mais fácil, um camelo... o camelo entrar no buraco da agulha e o rico entrar no céu, né? E a gente fica com essa impressão de que a riqueza é ruim. Mas a riqueza não é ruim. A riqueza faz parte do progresso. A riqueza é de Deus, com certeza. O erro, a falha está em fazer mau uso da riqueza. Então, eu vim nessa vida numa condição boa, eu tenho a obrigação de fazer uma boa gestão disso, né? E multiplicar para além de mim mesmo. E hoje nós vemos quantos empresários que temos, né? Que empregam quantas famílias. Será que seria certo apenas dar a esmola, distribuir o que tem para descarga de consciência? Ou dar aquele, proporcionar aquele emprego, aquele trabalho que o funcionário vai tirar o seu próprio sustento com dignidade? Agora, se viemos com uma fortuna considerável e usarmos apenas para satisfazer as nossas paixões, com certeza perderemos. E é por isso que se explica grandes fortunas que se acabam quando chegam, às vezes, às mãos de herdeiros, por exemplo. Equilíbrio é a palavra, né? Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Nós, em várias encarnações, né, podemos vir como empregadores, depois como empregados, como ricos, como pobres. Com certeza experimentaremos diversas posições, porque faz parte da nossa trajetória evolutiva. Então, saber compreender em que posição eu estou e fazer o melhor sempre. Seja rico, seja pobre, seja patrão, seja empregado. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus.
Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Tá. Aí, como tema de casa, eu sugiro ler esse capítulo Sede Perfeitos, porque agora na sequência vem os bons espíritas, vem a parábola do semeador, na instrução dos espíritos, o dever, a virtude, superiores e inferiores, enfim. É um capítulo muito interessante. O homem no mundo. Aqui nesse livro, Vida em Abundância, do Cleto Brutes, tem um capítulo que fala sobre a perfeição e o aperfeiçoamento. Claro, não vou ler. Mas é interessante nós termos em mente que essa perfeição que fala aqui, que a gente muitas vezes se perde, achando que estamos muito longe, de um espírito crístico como Jesus. Mas que eu já falei várias vezes aqui, costumamos ouvir nas palestras também, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos, inclusive Jesus. Mas ele chegou a esse patamar de espírito crístico porque foi evoluindo. Então nós poderemos também chegar à condição de espírito puro. E vamos chegar, todos nós. O que vai diferenciar aqui é o tempo de cada um. Então, nós precisamos prestar muita atenção no aperfeiçoamento, que é o que nós podemos fazer a cada dia, nas pequenas coisas, as mudanças que podemos fazer em nós mesmos, porque a gente não muda o outro de forma alguma, mas a nós podemos mudar. Mas como fazer para transformar, então, essa proposta de Jesus em propósito de vida? Já sabemos onde precisamos chegar, que é na condição de espírito puro. Necessitamos saber onde nos encontramos hoje, e isso se dá pela tomada de consciência sobre a nossa realidade atual. Então, a primeira ação é uma investigação amorosa, Não precisamos ser tão duros conosco mesmos, amorosa, sobre si mesmo, verificando o que nos afasta dessa meta. Devemos nos perguntar: o que faço? O que devo deixar de fazer? Ou o que não faço e que devo começar a fazer? Que imperfeições preciso superar? Que virtudes necessito desenvolver? É essencial que prestemos atenção no que fazemos e como e com que intenção agimos. Isso de forma rotineira, dando um passo significativo para nos tornarmos uma pessoa melhor. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. A mudança, ela só se concretiza com atitudes diferentes. Porque senão, atitudes iguais, resultado igual. Para o orgulho, o remédio é a humildade. Para o egoísmo, a caridade. Para as mágoas, o perdão. O bem é o remédio para resgatar o mal.
E assim, gradativamente, nós vamos projetando luz nas nossas sombras. A vida, ela é muito importante para ser desperdiçada. Cada encarnação é muito importante e essa aqui é a nossa melhor encarnação. E por essa razão é que precisamos assumir as rédeas da nossa existência. Os outros e as circunstâncias externas somente impactarão negativamente em nós se permitirmos. É como, porque os obsessores estão... Eles atuam se eu permito. Nós é que abrimos as brechas, as portas para os obsessores. Né? Os afins se procuram. Como a Roberta Fernandes falou, né, na última quarta-feira, na natureza os opostos se atraem, mas em relação ao mundo espiritual, né, a questão espiritual, os iguais é que se atraem. Então, se eu sou boa, eu vou atrair companhias boas. Se eu permaneço, né, no mal, eu vou atrair espíritos maldosos. Com essa consciência, é necessário abandonar as velhas desculpas, os vícios da queixa, do negativismo, do derrotismo e deixar de culpar os outros pelas nossas amarguras. Uma vida melhor depende exclusivamente de nós. Embora a evolução seja uma conquista individual, ela não é solitária. Quando fazemos a nossa parte, doando nossa cota de esforço e dedicação, Deus, por meio de seus múltiplos mecanismos de auxílio, e ninguém fica sem auxílio, tanto é que cada um de nós tem o seu espírito protetor. E na maioria das vezes, nós é que nos afastamos, nós que não conseguimos entrar em sintonia com esse espírito que tanto nos auxilia. Então, quando fazemos a nossa parte, doando nossa cota de esforço e dedicação, Deus, por meio de seus múltiplos mecanismos de auxílio, proverá os recursos de que precisamos para perseverarmos no caminho do progresso espiritual. E às vezes o nosso espírito protetor, porque ele não vem, a gente não vê ele, a maioria pelo menos não vê. Mas às vezes manda um amigo, manda um familiar, né, a nos dizer algo, a nos auxiliar em algo. Mas muitas vezes o nosso orgulho impede de que a gente receba esse auxílio, né, de que a gente aceite esse auxílio. Então, a vida é muito importante para ser desperdiçada, né? E por isso precisamos assumir as rédeas da nossa existência. Uma sugestão que tem aqui nesse livro de reflexão e vivência. Você já pensou que, ao buscar fora de nós as razões das dificuldades, estamos deixando de assumir o comando da nossa vida? Na próxima oportunidade, quando algo não der certo, em vez de uma desculpa, procure pensar numa estratégia para melhor enfrentar a situação. Queridos, já ultrapassei meu horário. Que possamos refletir e realmente nos tornarmos a cada dia pessoas melhores do que somos hoje. Que possamos vencer a nós mesmos a cada amanhecer. Muita paz, que Jesus nos ilumine sempre,
que possamos sempre ver nesse espírito crístico nosso modelo e guia, e realmente seguir no seu caminho. Muito obrigada.